Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste 29º domingo do tempo comum. E a Igreja nos convida nesse dia do Senhor, a priorizar com excelência o seu nome em nossa vida, suas ações em nossas ações. E assim, sem sombra de dúvida, estaremos fortalecidos neste caminho que Ele nos coloca. As leituras deste domingo nos convidam, portanto, a vivenciar esta nova pedagogia que nos apresenta Deus. E a leitura primeira que nós meditamos hoje do profeta Isaías, no capítulo 45, os versículos 1 e 4 a 6, nos mostra o surgimento de um profeta anônimo. Esse profeta é enviado para o meio do povo exilado, desesperado. Um povo que já estão alimentando a ideia de que não tem mais volta, de que a esperança não existe mais esperança, de que Deus parece ter os esquecido na terra do exílio. Assim, Deus então diz ao profeta: tomei-o pela mão. Para que Deus o chama tomando-o pela mão? Ele chama para fazer com que o povo esteja sob o seu domínio, submeter o povo ao seu domínio. Segunda coisa, para acabar com o orgulho dos reis, dobrar o orgulho dos reis e, finalmente, abrir todas as portas à marcha deste povo de volta à terra prometida, para que assim nenhum portão, nenhuma porta se fecha a esse belo retorno. Portanto, essas 4 coisas são importantes. Deus o chama, o toma pela mão, esse profeta, este povo, para que venha. Para este profeta ter a missão de submeter o povo sob seu domínio. Depois abrir fazer com que o orgulho do rei seja quebrado. Abrir todas as portas, não permitir que nenhuma porta se feche. Segunda coisa, a segunda parte do texto, Deus diz, se referindo a este profeta: chamei-te pelo nome. Deus nos conhece na nossa extrema intimidade. Chamar pelo nome é ter acesso à nossa intimidade. Chamar pelo nome é ter acesso ao que de mais poderoso uma pessoa tem, o nome, a identidade. Deus nos conhece pelo nome, porque nos ama da sua integridade. Depois, além de nos chamar pelo nome, Deus nos reserva para ser discípulo dele. E ainda, Deus nos amou. E Deus quer fazer com que este profeta oriente seu povo para que se volte a ele e somente a ele, pois não existe um outro Deus além dele. Deus quer que todas as nossas forças se voltem para ele. É somente quando todas as nossas forças, todas as nossas capacidades se voltarem para Deus, que nós iremos aprender o caminho de volta. É que iremos acertar o caminho que nos leva a Deus, através desta nossa total entrega ao Deus que é fiel a cada um de nós. O texto do Evangelho, amados, nos lembra, é continuação do Evangelho de domingo passado. Terminava o Evangelho domingo passado dizendo: aquele pai ou aquele patrão, muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aqui hoje, na perícope que nos é reservada do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 15 a 21, nos mostra esse encontro
dos fariseus, discípulos dos fariseus com Jesus. O propósito desse encontro não é aprender com o mestre, mas é tentar pegá-lo em alguma falha. E aqui eles trazem um questionamento para Jesus. Mas antes eles fazem aquilo que é próprio dos bajuladores, ou aquilo que eu falo não porque eu experimentei, mas porque eu quero ver se eu pego aquele meu interlocutor na sua fraqueza. Por isso, aqui eles dizem, claro, as verdades sobre Jesus, mas eles não vivem esta verdade que apresentam. Eles dizem a Jesus, os discípulos dos fariseus: tu és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pelas opiniões dos outros, não julgas um homem pela aparência. Aí depois que eles dizem tudo isso, achavam eles, Jesus vai ficar encantado com os elogios que estamos fazendo a ele, e ele vai cair na nossa. Aí vem a pergunta seguinte: é lícito ou não pagar o imposto a César? Aqui caberia uma interpretação bem mais longa, mas o tempo não nos permite. É lícito ou não pagar o imposto a César? E aqui Jesus entra. Jesus logo recepciona a pergunta deles, chamando-os de hipócritas. Por que Jesus os chama de hipócritas? Porque ele reafirma aquilo que eu disse. Eles falaram não do que viviam, mas queriam pegar Jesus em alguma fraqueza e não encontram esta em Jesus. Jesus, portanto, chama-os de hipócrita. Hipócrita é aquele que vive da aparência, é aquele que vive de máscara, ou seja, o seu rosto, sua realidade não aparece, o que aparece é aquilo que ele quer que apareça, e não o que ele é de verdade. E aí Jesus, depois de os chamar de hipócrita, os chamar de hipócritas, Jesus então diz para ele: mostrai-me aqui a moeda do imposto. E levaram a moeda até Jesus. E nesta moeda estava a inscrição, a imagem do rei. E Jesus diz: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Por que se deve dar a César o que é de César? Ora, quem é o Deus de César, senão aquela inscrição da moeda? Se aquilo que está na moeda é o Deus de César, pois a César deve ser devolvido. E a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus é para dizer que nós precisamos devolver a Deus aquilo que nós temos na nossa intimidade, no nosso interior. O que de mais belo existe dentro de mim, chamado fé. Isso deve ser devolvido a Deus. Ou seja, a nossa pessoa, quando vivemos intensamente o projeto de Deus, totalmente somos dele. Caríssimos, Jesus está dizendo que nós, vivendo em sociedade, precisamos tomar consciência do nosso papel na sociedade. É comum que nós reclamemos dos impostos altos que o Brasil nos cobra. Mas enquanto cidadãos que somos, precisamos devolver o imposto, para mostrar que estamos zelando pelo nosso direito, por nossos deveres, que é devolver o imposto. Mas precisamos receber de volta os frutos desse imposto. Infelizmente, no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil, não se tem de volta o retorno desses impostos que nós pagamos. Devolver o imposto ao Estado é demonstrar que nós zelamos pelo coletivo, que nós valorizamos o coletivo e não vivemos em prol apenas do meu próprio umbigo. Portanto, nós, cidadãos comuns, fazemos a nossa parte e demonstramos o quanto nós amamos o outro quando devolvemos o nosso imposto.
Jesus então diz: dai a César o que é de César, dai o imposto que é teu dever ao Estado. Mas espere a receber, e para isso o Estado tem a obrigação de nos devolver o fruto do que nós a ele devolvemos. Amados, Jesus, ele tem consciência do lugar em que ele vivia. E é justamente por isso que Jesus nos cobra que nós devemos ter clareza do nosso papel cidadão. E a sociedade, o Estado, deve também compreender e saber o seu papel, o que infelizmente não vem acontecendo. Dai a César o que é de César, é o que nós devemos dar enquanto papel de cidadão. A Deus o que é de Deus é aquilo que me reserva no estado de fé. Eu sou todo de Deus. E por isso eu preciso estar totalmente voltado para Deus. Assim como a leitura primeira falava que nós devemos olhar, ser todo de Deus. Fora de mim não existe outro Deus. Ou seja, devemos estar totalmente voltado para Ele. Deus é a máxima de nossa fé. Terminamos essa liturgia da palavra com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a qual nos acompanhará nos próximos 5 domingos. E esta carta começa hoje, Paulo, Silvano e Timóteo, falando daquela comunidade que passou pouco tempo lá, a comunidade dos Tessalônicos. E ali, Paulo achava que não tinha feito grandes coisas por ter passado menos de um mês ali. E Paulo e seus companheiros se surpreendem quando tem notícia de que as pessoas lá estão fazendo um belíssimo papel na comunidade. E falam muito bem de Paulo, porque ali Paulo demonstrou um homem todo de Deus. E por isso Paulo, agradecido, escreve uma bela carta, a primeira carta depois da ressurreição de Jesus, que Paulo escreve para esta comunidade, mostrando o seu zelo, o seu carinho e o carinho por aquela comunidade, que Paulo não dava muita coisa por ter passado pouco tempo lá. E se surpreende porque aquela comunidade aprendeu muito bem o recado e está vivendo com muito zelo a palavra do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, Paulo nos convida nesta carta a viver o Evangelho com sabedoria, na força do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos motiva, é o Espírito Santo que nos conduz a Deus. Paulo não precisou estar a vida toda naquela comunidade, para aquela comunidade ser uma comunidade viva, uma comunidade forte, uma comunidade que serve a Deus. Não. A comunidade, impulsionada pela força do Espírito Santo, ela deu seus passos. É claro que foi importante o papel de Paulo naquela comunidade. E Paulo se surpreende quando percebe que ali a ação de Deus, por meio do seu Espírito, está acontecendo. Vivamos este domingo com sabedoria. Deixemos que o Espírito de Deus nos conduza e vivamos com intensidade o projeto que Deus nos confia através do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos nós. Gratidão.